Olá, meus queridos amigos da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Agradecidos que somos a Deus por poder estudar com vocês esse evangelho magnífico, libertador, que nós temos em mãos, embora saibamos que nem sempre nesse evangelho está exatamente aquilo que Mateus quis dizer, porque aí é uma outra história. Mas é sempre bom lembrar a vocês que os evangelhos passaram assim, por muitas traduções de traduções, interpolações, retiradas, inferência, interferência, mas mesmo assim o que sobrou ainda dá para a gente filtrar, graças a Deus, um meio de vida, uma conduta para o reencontro com Jesus. Até isso ele fez e faz por amor a nós todos. Nós vimos na semana passada, nós estávamos falando das perseguições que os apóstolos poderiam sofrer, recomendado por Jesus, que eles tivessem cuidado, fosse simples como as pombas, prudente como as serpentes, cuidado com aqueles que tinham pele de cordeiro, mas na verdade eram lobos. Tudo isso ele recomendou. Falou que as pessoas iriam perseguido nas sinagogas, e nós falamos disso já no programa passado, mas que os seus discípulos sofreriam como apóstolo na presença de governadores, de dirigentes, de toda classe, e perante, como ele diz, as nações. Mas ele faz uma colocação aqui que é interessante, quando ele diz assim: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que é a vez de falar. Veja que coisa interessante. Naquele momento, o Espírito de Deus, vosso Pai, é que falará em vós. Então, esse versículo já nos diz que Jesus já preparou os seus apóstolos como grandes médios. Porque não vos preocupeis naquele momento o que você vai dizer ou o que você vai falar. Porque vos será indicado. Ou, em outras palavras, virá a inspiração. Haverá, na verdade, no momento, a resposta, a saída para tudo aquilo que vocês quiserem ou precisarem falar. Por quê? Porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito de Deus é que falará em vós. Então, esse versículo é interessante, porque ele ainda diz assim: o irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. Então aqui tem dois versículos que André Churraqui comenta, que eu vou ler para vocês, porque ele diz assim: o verdadeiro discípulo permanece um instrumento inspirado do Espírito de Deus. Daí uma nova afirmação do dever de imprevidência intrinsecamente ligado à condição do filho fiel ao Pai. Então aí, se os discípulos estão a serviço de Deus, como apóstolo, o que acontecer com eles, o Espírito estará na assistência direta para eles. E aí acrescenta: Jesus está perfeitamente consciente dos conflitos que sua pessoa e seus ensinamentos não deixarão de provocar no interior de um país como Israel, dividido em seitas e partidos opostos, e no exterior em confronto com a autoridade romana. Veja a situação daqueles pobres. Eles estavam, por isso que ele disse: vão primeiro a ovelha perdida da casa de Israel, não vá nem a Samaria, que ali já é um problema maior ainda. Fiquem aqui, entre as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque vocês vão ter problema entre os irmãos,
por causa da quantidade, porque o judaísmo nunca foi monolítico, ou seja, ele tinha muitas correntes religiosas, fariseus, saduceus, os escribas, publicanos, né? E ainda hoje continua assim, ainda hoje tem as correntes reformistas, tem de toda natureza diferença, até entre os ortodoxos tem correntes diferentes. No cristianismo nem se fala, não é? Nós hoje quantas facções possui o cristianismo. Então, tinha, como diz aqui André Churraqui, ia haver problemas, conflitos, os ensinamentos de Jesus, porque iria provocar um problema no interior de Israel, que já era dividido naquela época pelas diversas correntes religiosas. Então ia haver problemas entre eles, como ele chama aqui de Israel dividido em seitas e partidos opostos. E no exterior, quer dizer, internamente e religiosamente tinha problema, politicamente também, porque externamente teria a opressão romana. Não era fácil. Por isso que Jesus teve que dar-lhes a condição, a coragem, o ensinamento, a força para dizer a eles, olha, eu vou estar com vocês. Ok? Aí ele diz assim, Roma também não poderia mais permanecer indiferente às consequências de uma mensagem que ultrapassava de longe qualquer estatuto de judaísmo aceitável por ela como religião lícita. Por isso, os sucessos da missão cristã, como está em Lucas 10, 17 a 27, só poderia trazer problemas, aborrecer ou inquietar pessoas como Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, exatamente aonde Jesus começou o seu ministério. Este sabe bem que qualquer agitação social e política compromete seu trono, que ele acabará por perder se ele não tomar uma providência. Então, não era uma coisa simples, nunca foi fácil a implantação da mensagem do Cristo. Que ele veio para um povo dividido, oprimido, enlutado, órfãos, política, divisão interna e externa. Por isso que Jesus teve que ser tão precavido, teve que ser tão preocupado com essa situação. E ele preparou os seus discípulos para que não houvesse surpresa entre eles. E aí ele diz, o irmão entregará irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiados por todo por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus era aquele que colocava as coisas da forma mais clara possível. O mais livre, aquele que mais venceria, seria aquele que mais resistisse a todo o mal que viesse contra ele. Por isso que ele diz lá no Sermão do Monte, que felizes serei quando recebeste todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a vossa recompensa no reino dos céus. Porque isso já era antigo, Jesus já sabia que os profetas tinham sofrido tudo isso. Basta a gente ver a história de Jeremias, a história de Isaías e tantos outros, né? E do próprio Daniel lá na Babilônia e tantos outros. Elias, perseguido pelo rei Acais, e assim sucessivamente. Qualquer um que venha em missão espiritual tem adversários. É difícil.
mesmo na era moderna. Eu faço esse trabalho, é um trabalho bem humilde, é um trabalho de despertar as pessoas, mas de vez em quando eu levo umas caçambadas aí de uns irmãos menos vigilantes, mas não tem problema. Está no projeto daqueles que buscam a verdade, que estão do lado quase sempre da minoria, não é da maioria, que sofre perseguição, adversidade, mas isso, por amor ao Cristo, vale tudo. Para mim, está tudo muito bem, estando com Ele, e é o que Ele diz aqui, no versículo 22, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus falava muito disso, ele falava muito no sermão, aquele que põe a mão ao arado e olha para trás, não é digno. Aquele que perseverar até o fim, vencerá. Aquele que não seja, ou melhor, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. E não seja um morno, não fique em cima do muro. Quente ou frio, eu te aceito. Você tome uma posição. Porque morno eu os vomitarei, é o que ele diz no Apocalipse, lá para a comunidade de Laodiceia. Ok? O cristão não é necessariamente ter a condição ou não tem a necessidade de ser covarde. Ele tem que ser humilde, prudente, simples, mas saber dizer sim, saber dizer não. Está de acordo com aquilo que Jesus nos coloca na sua ordem, na sua grande a necessidade que ele coloca, para que nós possamos segui-lo com força, coragem e fé, sem nenhum problema. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. E se vos perseguirem nesta, tornai a fugir para a terceira. Em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Nessa colocação aqui, diz a Bíblia de Jerusalém que o acontecimento anunciado aqui refere-se não ao mundo em geral, mas a Israel em particular. Realizou-se quando Deus veio visitar o seu povo, que se tornara infiel, e pôs fim ao regime da antiga aliança pela ruína de Jerusalém e do seu templo no ano 70. Falam que é por causa disso. Já Shuraki, ele diz diferente. Shuraki diz assim: esses acontecimentos anunciados dizem respeito primeiramente a Israel. O homem cuja vinda é anunciada é uma alusão ao Messias, à sua paixão e à sua ressurreição. Então, há uma diferença aqui de visão. E fica aqui a reflexão. Nós sabemos que existem muitas interpretações. Cada religião acha que tem a sua. Você vai encontrar interpretação do Evangelho, cada um com a sua verdade, cada um achando que está na interpretação correta, mas o importante é que a fonte é a mesma. E que mostra com isso que Jesus provê a todos de acordo com as suas necessidades. E por isso que o André Shuraki, ele lembra aqui que o homem cuja vinda é anunciada é uma alusão ao Messias, à sua paixão e à sua ressurreição. E aí diz Mateus: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta que o discípulo se torne como o mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Belzebu ao chefe da casa, que não dirão de seus familiares. Aí, esses versículos 24 e 25, do capítulo
10 de Mateus, fecha esse raciocínio da preparação inicial que Jesus fala das perseguições, das dificuldades. E aqui Jesus lembra de Beelzebu, que na verdade era considerado o príncipe dos demônios. Então era como se fosse, quando ele está curando pessoas, os fariseus disseram que era por Beelzebu que ele fazia isso. E Jesus dá uma resposta muito adequada ao que eles estavam dizendo, porque ele disse que se Beelzebu expulsasse Beelzebu, seu reino estaria dividido. Que é uma resposta muito coerente dentro daquilo que Jesus tinha preparado os seus discípulos para receberem, enfrentarem as adversidades que viriam. Na verdade, ele diz que os discípulos não temessem a luta contra o mal, fossem firmes, porque a ordem de não temer é repetida 3 vezes no versículo 26 e 28, como a gente vai ver isso. Aqui quando ele diz, não tenhais medo deles, portanto, nada há encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que eu vos digo às escuras, direis à luz do dia. O que vos é dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Aqui eu me lembro de uma coisa curiosa, né? Primeiro, Jesus falava muito por metáfora. Ele tinha que trazer sua mensagem indireta, o que dificultou depois o entendimento, porque ele fazia isso por causa das oposições, da divisão entre o próprio país, entre fariseu, publicano, saduceu, escriba. Eles não se entendiam. Então Jesus tinha que vir com de uma forma muito velada para deixar a sua mensagem para na época propícia as coisas chegarem. Mas essa colocação que ele faz aqui dizendo assim, olha o que ele diz. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto. Aqui Jesus está se referindo ao que diz Salomão, que não existe nada escondido debaixo do sol. Então, ele está exatamente falando isso. Como é que eu digo? É um resgate que Jesus traz do próprio grande rei Salomão, que dizia que não há nada escondido debaixo do sol na sua obra, o Eclesiastes. E aqui Jesus diz a mesma coisa. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que eu vos digo às escuras, dizei à luz do dia. O que é vos dito aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Eu vejo aí uma coisa interessante, isso parece uma referência à comunicação que a gente tem hoje, né? O meio de comunicação. E hoje não existe mais segredo. Hoje você não tem mais condições de viver às escondidas. Tudo se descobre. Então, aquilo que é dito em segredo, como Jesus diz, que é dito ao cochicho, aos ouvidos, será proclamado sobre os telhados. Então, era uma espécie de pré-meditação, porque naquela época Jesus não existia jornal ainda, não existia revista, não existia nenhum meio de comunicação. E Jesus deixou essa passagem, Mateus 10, de 23 e 24. 2 versículos que encerra o que a gente poderia dizer, as recomendações de Jesus na parte daquilo que se diz respeito à interpretação, ao conteúdo do que ele estava trazendo, porque ficava difícil
de dizer tudo o que ele queria dizer naquele momento. Jesus, veja bem, Jesus foi prudente, foi secreto, ele teve uma preocupação de ser, como é que eu diria, sutil nas suas colocações, e por isso que ele falava, como ele vai justificar lá na frente, ele falava por parábolas, porque aí era mais uma forma dele poder codificar o que ele queria dizer. E agora nós estamos, eu queria até fazer uma divulgação aqui, que nós estamos fazendo via internet, via lives, eu e o Álvaro Mordecai, um rapaz que é uma sumidade em judaísmo, que ele era ortodoxo, estudou nas Yeshivot de Israel, em Jerusalém, Bnei Brak, em Tzafat, em todas aquelas regiões onde tinha ortodoxia em Israel, ele esteve. E ele tem muito conhecimento da Torá e nós estamos juntos fazendo esse resgate para os nossos programas de interpretação das parábolas do Cristo. Já interpretamos, eu acho que bem umas 20. Já fizemos umas 20 lives e cada um é 2 horas, 2h30, 3 horas. Então nós estamos trazendo exatamente aquilo que Jesus predizia, né? Que é aquilo que fosse dito aos ouvidos, que fosse proclamado aos telhados. E nós estamos querendo agora, utilizando os meios de comunicação, proclamar sobre os telhados a mensagem libertadora do Cristo, daquilo que ele ensinou, daquilo que ele foi prudente, daquilo que ele teve a preocupação de prevenir os seus discípulos, de fazerem as coisas como toda a prudência que ele havia lhes ensinado. Simples como as pombas, prudentes como as serpentes. E fazer as coisas abertamente. E com esse versículo do 27, o que proclamar aos ouvidos, dizer aos telhados, nós encerramos mais esse programa e na próxima semana começaremos em Mateus capítulo 10, do versículo 28 em diante. Que Jesus possa abençoar todos vocês, dar a todos uma boa semana e votos de muita luz e até na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Muita paz para todos.